Então aqui, irmãos, eu estou colocando o esboço tanto do capítulo 1 quanto do capítulo 2. Isso para a gente recapitular o capítulo 1, visto que a segunda sessão, ela tanto inclui partes do capítulo 1 e todo o capítulo 2. Então o capítulo 1, ele é um capítulo onde o apóstolo Paulo, ele vai encorajar os seus leitores. E ele faz isso louvando a Deus pela igreja de Filipos e orando a Deus para que Deus faça com que o amor seja manifesto no meio daquela igreja. E depois, então, o apóstolo Paulo vai trazer as suas próprias circunstâncias para encorajá-los, mostrando uma perspectiva positiva a respeito daqueles acontecimentos, da sua prisão e da possibilidade do seu martírio, ok? Então eu fiz aqui uma pequena modificação no nosso esboço original mostrado na segunda aula. Então na segunda aula eu disse que a segunda sessão do livro de Filipenses começava no começo do capítulo 2. Agora então você pode notar aí no ponto de número 2 que na verdade a segunda sessão começa a partir do versículo 27. Pois vocês vão notar claramente que a partir do versículo 27, o apóstolo Paulo abandona de vez o tratamento das suas circunstâncias e vai agora tratar diretamente das circunstâncias dos seus leitores. Agora Paulo vai tirar a atenção das suas circunstâncias, ele já não vai mais tentar encorajar os seus leitores com base nas suas circunstâncias. Agora ele vai encorajar, ele vai instruir os seus leitores, agora dentro das circunstâncias em que eles se encontravam. E então, irmãos, o capítulo 2, na verdade começando a partir do versículo 27 do capítulo 1, ele é centrado em alguns exemplos para viver a vida cristã, especialmente no aspecto da unidade dentro da igreja. Então este é o grande assunto que vai dominar o capítulo 2, o assunto da unidade. Este aspecto da vida cristã relacionado à vida na igreja. Então Paulo vai dar a eles exemplos ou grandes exemplos, certo? Que serviriam de padrão para a manutenção da unidade dentro daquela igreja. Em primeiro lugar, no capítulo 1, versículo 27, até o capítulo 2, versículo 18, nós vemos ali Cristo sendo o modelo de unidade. Então o apóstolo Paulo, do versículo 27 até o versículo 4, vai estabelecer este princípio, vai fazer essa exortação. Então, do versículo 5 ao 8, ele vai dar então o grande exemplo do Senhor Jesus Cristo e depois tirar algumas conclusões também deste grande exemplo. Depois ele vai dar o exemplo de Epafrodito e Timóteo, ok? Ele vai recomendar a estes irmãos, àquela igreja, mostrando eles como dois grandes exemplos a serem seguidos também. Isso vai do capítulo 12, dos versículos 19 até o 30. Ok? Então, basicamente, este é o nosso esboço. Quanto ao roteiro das nossas aulas, nós vamos ter 3 aulas só nesse ponto A da segunda sessão, permanecendo unidos segundo o modelo de Cristo. Então nós teremos uma aula agora que vai até o versículo 4 do capítulo 2, depois nós teremos outra aula só para o texto do esvaziamento de Cristo, e depois nós teremos uma outra aula que vai então até o versículo 18. E então, para encerrar o capítulo 2, nós teremos uma aula neste ponto B, a respeito dos exemplos de Timóteo e Epafrodito. Então nós teremos um total de 4 aulas só no capítulo 2, que é certamente o capítulo mais rico em exortações e
e, na verdade, em teologia do livro de Filipenses. Então vamos começar aqui a nossa análise. Irmãos, o texto que vai do capítulo 1, versículo 27, até o capítulo 2, versículo 4, que é o texto da nossa aula, ele se divide em duas partes. A primeira parte vai do versículo 27 ao 30. A segunda parte do versículos 1 a 4. Você vai notar que os versículos 27 a 30, eles lidam com a necessidade da união diante dos problemas externos. Depois, nos versículos 1 a 4, o apóstolo Paulo vai falar da necessidade de união à luz das questões internas. Então, a história da igreja mostra, irmãos, que a igreja sempre corre riscos, tanto vindos de fora, quanto vindos de dentro, ok? Então, tanto a igreja pode sofrer problemas a partir de dentro dela, como é o caso de heresias, como é o caso de contendas, como é o caso de divisões, quanto a igreja pode sofrer problemas vindo de fora dela, como é o caso especialmente das perseguições e das oposições. Então o apóstolo Paulo, ele vai agora tratar da necessidade da união, tanto à luz dos problemas externos, quanto dos problemas internos. Paulo, em suma, nestes versículos, irmãos, ele vai enfatizar que a união é fundamental para se combater os problemas externos e os problemas internos da igreja. Para que a igreja se mantenha firme, ela precisa estar unida para vencer as dificuldades que vêm de fora e para vencer as dificuldades que vêm de dentro dela, ok? Então, vocês vão perceber a necessidade de união aqui neste texto. E então, depois, no versículo 5, ele vai mostrar o exemplo de Cristo como base dessa união. Então, versículo 27, note que ele começa dizendo: vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo. Note, irmãos, aqui, que agora o apóstolo Paulo, ele vai dar o seu primeiro mandato, sua primeira ordem, exortação na sua epístola: vivei por modo digno do Evangelho de Cristo. E você já percebe que agora o assunto já não é mais Paulo. O assunto agora são os filipenses. Paulo agora vai tratar das circunstâncias dos filipenses. E esse mandamento que ele dá aqui é para que eles vivam por modo digno do Evangelho de Cristo. Essa expressão, irmãos, aqui traduzida por viver por modo digno, essa expressão modo digno, ou pelo menos digno, ela é uma expressão que tem a sua raiz na palavrinha polis, que é a palavrinha cidade. Então, o que o apóstolo Paulo estaria dizendo, em outras palavras, é: vivei como um cidadão. É uma expressão que tem uma conotação política e ética dentro de uma sociedade. É uma expressão que foi encontrada, ou que é encontrada nos escritos de Aristóteles, por exemplo, a respeito da postura de cidadão, da postura política que as pessoas devem ter. Então o apóstolo Paulo aqui, ele vai falar a respeito de viver como um cidadão do Evangelho de Cristo. Então, nós aqui já podemos entender que parte do problema que os filipenses estavam enfrentando é decorrente do fato de que eles eram de uma cidade que
aqueles que eram dessa cidade eram considerados cidadãos romanos. Sendo então cidadãos romanos, eles obedeciam às leis romanas e os costumes romanos. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo é que antes de viver como um cidadão romano, eles deveriam viver como um cidadão do Evangelho de Cristo. Antes de obedecer os padrões de conduta romanos, típicos de um cidadão romano, eles deveriam obedecer um padrão de conduta típicos do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então esse é o grande mandamento aqui. Comportem-se de acordo com o Evangelho de Cristo e não tanto como um cidadão romano. Isso por quê, irmãos? Porque Paulo, ele diz aqui que gostaria de ouvir que eles estavam firmes. E note que existe então a ideia de unidade aparece. Note a ênfase aqui no final do versículo 27. Firmes em um só espírito, como uma só alma e lutando juntos pela fé evangélica. Então você tem aqui, certo, duas expressões que expressam, que trazem a palavra um, e uma expressão que traz a ideia de unidade, que é lutando juntos. Então essas duas expressões, irmãos, aqui o apóstolo Paulo diz, estar firmes em um só espírito, como uma só alma. Então aqui você tem duas possíveis interpretações. Você tem aquele costume judaico, é possível que Paulo esteja usando o costume judaico de enfatizar a unidade ou enfatizar o ser humano em caráter de espírito e alma, como fez Maria, lá em Lucas capítulo 2, minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Então é possível que Paulo estaria dizendo aqui que eles estivessem unidos em um só espírito e uma só alma. A ideia então seria que eles estivessem completamente unidos, que eles fossem pessoas unidas umas às outras. A outra possibilidade, irmãos, e é a que eu acho mais provável, é que na verdade a palavra espírito aqui deveria ter uma letra maiúscula. O apóstolo Paulo está então enfatizando a unidade do Espírito que caracteriza a igreja, como ele falou em Efésios capítulo 4, que nós estamos unidos em um só Espírito. Então, a igreja é uma união no Espírito. Sendo assim, o apóstolo Paulo está dizendo que deseja encontrá-los ou saber que eles estão firmes como igreja. E a igreja firmes como uma só alma. Que a igreja então fosse um grande organismo vivo que estivesse firme. E essa igreja possui uma batalha, possui uma tarefa, que é lutar pela fé evangélica, que é lutar então em defesa da pregação do evangelho. E aqui, irmãos, nós podemos entender qual era então o problema que aquela igreja poderia estar passando. Versículo 28, ele diz que em nada estáis intimidados pelos adversários. Então, adversários de quem? Adversários da fé evangélica. Então, havia a fé judaica e havia a fé do evangelho. Os romanos, eles não se opunham à fé judaica, visto que os judeus se adaptavam ou mantinham a ordem social. Os romanos permitiam que os judeus mantivessem suas práticas religiosas. Porém, na cidade de Filipos, as práticas religiosas dos evangélicos sempre atraíram oposição.
nós vemos lá que foi em Filipos que o apóstolo Paulo expulsou um demônio adivinhador, e aquele demônio era utilizado para causar enormes lucros naqueles templos pagãos. E quando isso deixou de acontecer, isso atraiu muitos opositores e muitos adversários. Então, a igreja de Filipos era uma igreja que possuía adversários. Era uma igreja que possuía vizinhos pagãos, concidadãos pagãos, que se opunham àquele tipo de judaísmo, porque era assim que os evangélicos eram vistos. E como a perseguição romana ainda não havia sido instaurada, o povo de Filipos já perseguia os cristãos. Tanto é que o apóstolo Paulo foi preso. E para ser liberto ali na cidade de Filipos, ele, junto com Silvano, eles alegaram que tinham cidadania romana. E só assim é que eles foram soltos. Mas a oposição acontecia. Então, o que estava acontecendo? De acordo com os padrões romanos, a fé evangélica era contrária. A fé evangélica não mantinha as regras de conduta do Império Romano. A fé evangélica era vista como um distúrbio para a ordem social, visto que os cristãos alegavam que tinham outro imperador, que era o Senhor Jesus Cristo. Então isso atraía adversários. E o que o apóstolo Paulo então deseja? Que eles façam para manterem-se firmes contra estes adversários. O apóstolo Paulo quer que eles sejam unidos, que eles se unam como igreja, que eles se unam como uma só alma, que eles se unam para não ceder às pressões, que eles se unam para viver como um cidadão do Evangelho, que eles se unam para lutar em prol da fé ou da prática religiosa dos evangélicos, ok? Então o versículo 28, irmãos, e o versículo 29 e 30, nós temos aqui três conjunções que nos demonstram que o apóstolo Paulo vai dar então três razões pelas quais eles deveriam se manter unidos para lutar pela fé evangélica. Em primeiro lugar, por causa da perspectiva que eles deveriam ter quanto às perseguições. Então note o que Paulo vai fazer aqui. O apóstolo Paulo vai então aplicar para as circunstâncias deles a mesma postura que ele aplicava para as suas próprias circunstâncias. Paulo via a sua prisão e a sua possibilidade de morte não como necessariamente algo negativo. A sua morte seria a sua salvação, ele iria se encontrar com o Senhor Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo via a sua situação adversa de uma perspectiva positiva. E é isso que ele está querendo que os filipenses façam também. Que eles olhem para aquela oposição de uma perspectiva positiva. Como assim? O que para eles é prova, o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Então o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Que aquelas perseguições, o fato dos evangélicos ou da fé evangélica ter adversários, isto evidenciava duas coisas. Isto evidenciava a perdição dos adversários e a salvação daqueles que estavam unidos e lutando pela fé evangélica. Então, aqueles que perseguem a fé evangélica estão dando sinais de que estão perdidos. Isto é, uma prova evidente de que você está perdido.
Se você se opõe à fé evangélica, isso é uma prova evidente de que você está perdido. Então o que Paulo está dizendo? Então não desanimem, continuem firmes, continuem vivendo como cidadãos do Evangelho, porque aqueles que se opõem estão dando uma prova de que eles são perdidos. Então isso não é algo a ser desejado. Você não deve querer fazer parte dos que estão perdidos. Mas para vós outros, estarem firmes, defendendo a fé evangélica, é uma prova de salvação. Então aqueles que permanecem firmes, que permanecem unidos em torno da defesa da fé evangélica, estão dando uma prova evidente de salvação. E tanto a salvação quanto a perdição, isto vem da parte de Deus. Então a nossa salvação e a perdição daqueles que perseguem a fé evangélica, isto vem de Deus. Então, como o apóstolo Paulo disse muito claramente no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, que aquele que destruir o templo do Senhor será destruído por Deus. Então, Deus é quem traz a perdição para aqueles que perseguem a sua igreja. Mas também Deus trará a salvação para aqueles que permanecem até o fim, que permanecem firmes até o fim. Então aqui você tem um grande incentivo para lutar pela fé evangélica, que é o lado dos que serão salvos. Aqueles que são crentes são aqueles que lutam pela fé evangélica. Em segundo lugar, que lutar pela fé evangélica é uma graça de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Então o apóstolo Paulo, mais uma vez, está tentando dar a eles uma outra forma de enxergar a oposição ao Evangelho. Isso é uma graça de Deus. É uma graça vinda de Deus, o poder padecer, assim como Cristo padeceu, pela obra de Deus. Então, eles deveriam se manter unidos, encarando o sofrimento e a perseguição como sendo uma bênção de poder sofrer aquilo que Cristo sofreu também. E o versículo 30, então, diz a terceira razão. Tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é meu. Ou seja, você não apenas se associa a Cristo, você está se associando a Paulo também. Então, uma vez, irmãos, que nós nos mantemos unidos, resistindo firmes à oposição que vem de fora da nossa igreja, uma vez que nós nos mantemos firmes, nós estamos dando uma evidência de que somos salvos e de que nós estamos conectados ao Senhor Jesus Cristo, seguindo o seu exemplo, e conectados ao apóstolo Paulo, sofrendo os sofrimentos de Cristo e sofrendo os sofrimentos do apóstolo Paulo. Isso, irmãos, você não pode deixar de encarar como sendo uma possibilidade, especialmente no caminho para onde o nosso mundo está indo. Nós vivemos em um mundo, irmãos, em que a oposição à igreja tem se tornado cada vez maior. Só que no mundo em que nós vivemos, a oposição já não é mais tanto de forma política, pelo menos no Ocidente, ok? No Oriente, nos países orientais, há sim muita perseguição política. Mas no Ocidente, a grande perseguição contra a igreja é a perseguição moral. A igreja evangélica é vista no mundo moderno não só como sendo uma igreja ou seguindo padrões ultrapassados, machistas. Então a igreja é vista como moralmente ultrapassada.
E aí nós vivemos em uma sociedade onde o casamento gay é visto como bom, como o aborto, como as práticas ímpias contra Deus são aprovadas. E as práticas da igreja, as práticas da palavra de Deus são vistas com desdém. Então Paulo está nos chamando a nos manter firmes, a não seguirmos os costumes dos cidadãos dos nossos países. Que a gente não siga as leis do nosso país que são opostas ao Evangelho. Que nós sigamos as leis do Evangelho. Que nós sigamos a conduta do Evangelho. Que nós então, se formos sofrer, que soframos unidos, que soframos na batalha. E se nós sofremos, nós estamos assim tendo a graça de sofrer como Cristo sofreu e tendo o privilégio de nos associar com aqueles grandes homens que sofreram antes de nós, como é o caso do próprio apóstolo Paulo. Então, continuando aqui, irmãos, esse é um texto, de certa forma, mais fácil de ser entendido. E aqui, então, o apóstolo Paulo, ele vai partir da temática da unidade para fora da igreja, para a unidade dentro da igreja. Note que existe um conectivo no capítulo 2, versículo 1. Se há, pois, alguma exortação, então note que existe um pois aqui. Este pois, irmãos, poderia ser melhor traduzido como um portanto. Ou seja, o apóstolo Paulo agora vai pressupor a união que ele acabou de mencionar. Isso nós sabemos porque essa partícula se, traduzida aqui na língua portuguesa, na língua grega é uma condicional de primeira classe. O que é uma condicional de primeira classe na língua grega? É quando uma condicional, se, ela tem poder de já que. Ou seja, é quando o se é uma hipótese que pressupõe a sua veracidade. Então, em outras palavras, Paulo poderia estar dizendo aqui, já então que há isso que ele vai dizer. Então, ele tratou aqui do tema da unidade. Ele diz, se mantenham unidos para lutar pela fé evangélica. Já então que existe essa unidade, agora, que unidade é essa? Se você voltar aqui no versículo 30, tendes o mesmo combate que vistes em mim. Então, esse conectivo, pois, ele está te ligando ao versículo 30. Vocês têm o mesmo combate que vistes em mim. Então, existe uma unidade de vocês comigo. Existe uma unidade entre vocês em prol da fé evangélica e isso une vocês comigo. Então, já que existe essa união, versículo 2, completai a minha alegria. Certo, irmãos? Então, tudo isso que o apóstolo Paulo diz no versículo 1, alguma exortação em Cristo, ou seja, se há algum tipo de conforto que Cristo nos dá a nós, se há alguma consolação de amor, ou seja, se há algum tipo de conforto que nós mandamos ou temos um pelos outros, como o povo de Filipos querendo apoiar o apóstolo Paulo e Paulo aqui querendo confortar o povo de Filipos, se há entranhados afetos e misericórdias, ou seja, aqui você tem a palavra entranhas, que naquela época era tido como a sede dos sentimentos. Então, se existem sentimentos afetuosos, sentimentos positivos entre nós, enfim, se existe uma unidade entre vocês e eu, se nós estamos associados na mesma batalha pela fé evangélica, então, versículo 2 diz, completem a minha alegria.
Então me deixem agora cheios de alegria. Completem o meu copo com alegria. Literalmente seria essa a ideia. Então Paulo está pedindo a eles para realizar algo que o traria enorme alegria. Se Paulo então está consolando eles, mostrando então a sua perspectiva positiva diante da sua morte, da sua situação, agora o apóstolo Paulo vai pedir para eles completar a sua alegria, deixá-lo então completamente alegre. Como é que Paulo quer sentir alegria naquela igreja? De modo que penseis a mesma coisa. Então veja aqui uma série de termos paralelos que expressam unidade. Penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Então o apóstolo Paulo quer aqui que eles então sejam pessoas que tenham a mesma forma de pensar, e aqui não significa dizer que eles não vão discordar, mas que eles tenham os mesmos propósitos, pensem para vocês as mesmas coisas, tenham os mesmos propósitos. Quer haja discordância, mas que o propósito seja o mesmo, que é lutar pela fé evangélica. Tenham o mesmo amor uns pelos outros, se unam em amor. Sejam unidos de alma, sejam pessoas unidas de disposição. Tenham o mesmo sentimento, que todos tenham afeto uns pelos outros. Em outras palavras, sejam unidos, sejam pessoas unidas. Então completem a minha alegria, sendo pessoas, sendo uma igreja marcada por união, por pessoas unidas. E isso se expressa quando? Versículos 3 e versículo 4. Nada façais por partidarismo ou vanglória, e não tenha cada um em vista o que é propriamente seu. Então, como é que a união é expressa dentro da igreja? Quando dentro da igreja não há partidos ou pessoas pensando em seus próprios interesses. Quando na igreja não existe partidos movidos por orgulho, certo? Então o partido, irmãos, acontece quando você não reconhece a superioridade do outro. Quando você acha que a sua posição é superior à do outro. Então isso é o que produz partidos. Então por que existe o PT e o PSDB? Porque o PT acha que o seu projeto é superior e o PSDB acha que o seu projeto é superior. Como eles não podem ficar unidos, eles se separam. Isso é uma expressão de orgulho. Então, dentro da igreja, a desunião acontece quando as pessoas são orgulhosas e não querem ceder às suas próprias posições, aos seus próprios anseios. Por isso é que Paulo diz, não façam nada por partidarismo, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Coloque a necessidade do outro como superior ao seu interesse pessoal. Então, aplicando aqui, você está tocando violão no ministério de louvor e tem outro irmão tocando violão no ministério de louvor. Então, você é uma pessoa orgulhosa e não quer ceder espaço para essa pessoa tocar no ministério de louvor. Então, o que é que você faz? Você cria um partido dentro da igreja, você cria uma contenda dentro da igreja entre aqueles que querem que você toque e aqueles que querem que outra pessoa toque. Agora, o humilde, ele pensa na necessidade dos outros. Ele vai pensar quem é o mais preparado para servir a Deus.
Como é que eu posso ajudar esse irmão a servir melhor? Será que nós não podemos tocar juntos? Será que não podemos arranjar um jeito de servir melhor aos irmãos? Isso, irmãos, é você não colocar o seu interesse pessoal acima da necessidade dos irmãos. Então, na igreja, para que haja unidade, é preciso que as pessoas não ajam de acordo com seus próprios interesses, mas que tenham a necessidade da igreja como a sua prioridade. Mas também que na igreja ninguém tenha em vista o que é seu, e sim o que é dos outros. Então, que na igreja, uma igreja unida, irmãos, ela é uma igreja que se expressa por pessoas que querem servir aos outros. Uma igreja com pessoas que querem ser servidas é uma igreja que causará desunião. Então, você já ouviu falar nas famosas panelinhas dentro da igreja? Você já ouviu falar de igrejas com desunião entre pastores? Igrejas onde o grupo de jovens, ele se separa. Tem um grupo de jovens que curte determinado tipo de culto, outro grupo de jovem que curte outro tipo de grupo, e então começa a se criar partidarismo dentro da igreja. Ou então, quando em uma reunião de assembleia, a igreja decide comprar um terreno no bairro tal, e outra parte da igreja decide comprar um terreno em outro bairro. Então cria-se um partidarismo aí. A postura na igreja, irmãos, deveria ser sempre a seguinte: todo mundo deveria estar disposto a ceder. Aquilo que não prejudica a nossa luta pela fé evangélica, então nós deveríamos estar dispostos a ceder em prol da luta pela fé evangélica, em prol de que o evangelho não seja prejudicado. Então, no estado em que eu morei, irmãos, e atualmente eu não moro lá, mas no estado em que eu cresci, eu já vi muitas confusões entre igrejas por causa de bateria. Então, igrejas se dividindo porque umas aceitam, querem bateria nos seus cultos e outras não querem. E então acontece contenda entre as igrejas, acontecem divisões entre igrejas porque nenhuma das duas estaria dispostas a ceder. Nem os que são contra querem ceder aos que são a favor, nem os que são a favor querem ceder aos que são contra. E no final das contas, a fé evangélica é enfraquecida, a fé evangélica é prejudicada. Então, o que nós deveríamos fazer aqui? Deveria haver sim uma disputa. A disputa de quem iria ceder primeiro. Se seriam os que iriam tocar a bateria ou não. Então deveria se questionar. Tocar a bateria, ter bateria nos cultos, isso é mais favorável ou menos favorável para a luta em prol da fé evangélica? Se isso, irmãos, é o instrumento bíblico ou não, isso é o de menos. Quer a Bíblia aprove ou não, a questão não é essa. A questão são as tradições. E, infelizmente, as tradições, elas atrapalham os relacionamentos. Quando as pessoas abandonam a centralidade bíblica e acrescentam suas próprias tradições, os relacionamentos são prejudicados. Mas nós não podemos deixar de considerar que há tradições e que as tradições podem sim prejudicar a fé evangélica. E se for necessário, então, que você ceda à tradição para que a fé evangélica não seja prejudicada, por que não fazer isso? Será que isso não seria pensar em seus próprios interesses e não no interesse dos outros? Ok? Então essa é uma breve aplicação de como isso daqui poderia ser aplicado. Então vamos parar a nossa aula por aqui. Na próxima aula, então, a gente avança para analisar um dos textos mais belos das Sagradas Escrituras, que é o texto do autoesvaziamento de Cristo. Então fiquem com Deus, até a próxima aula.